Oi pessoal, boa noite, salve Maria, tudo bem com vocês? Oi pessoal, boa noite, tudo bem? A gente vai fazer um vídeo, né? Como de costume. Primeiramente essa minha esposa Jaine. A gente recebeu a graça do matrimônio no dia 16 de janeiro. A gente vai falar sobre o matrimônio. Como a gente está estudando sobre o catecismo anticomunista, cada capítulo acontece na terça-feira. Hoje é domingo, a gente vai falar sobre o matrimônio, as graças que eu e minha esposa recebeu do sacramento do matrimônio, né? Foi um casamento do rito antigo e a gente é muito grato a isso, né? E a gente vai falar, pegar os estudos baseados através dos livros santos, como de São Pio X, o Catecismo Maior de São Pio X, e explicar para vocês como o homem e a mulher devem se portar diante do matrimônio, né? Porque é uma graça divina, é uma união que o homem não consegue se separar, né? É só Deus mesmo e é uma graça que não tem explicação. E quando vem os filhos é uma graça maior ainda, né? Minha esposa ela tá grávida do Miguelzinho que vai vir, que vai nascer esse mês, pela graça de Deus. Essa criança que a gente sonha, a gente deseja que ela um dia se torne santa, né? E aí a gente, se Deus quiser, a gente se torna santo também, porque esse é o nosso desejo, buscar a santidade e morar com Deus no céu, né? Esse é o nosso desejo. É como São Francisco. São Francisco já assistia meio de purgatório. Eu tenho pavor de purgatório, eu cago de medo. Eu acho que eu vou ficar uns 10 mil anos ou 10 bilhões de anos lá. Vocês imaginam eu ficar 1 milhão de anos no purgatório. Bom, a gente vai começar falando sobre o que é o matrimônio, né? O matrimônio é uma graça, né? A gente já ia falar aí, isso é uma graça. O sentido do matrimônio é levar o outro ao céu, é a santificação. Você precisa do matrimônio, é como aquilo dizem nas cartas de São Paulo, né? Atos dos Apóstolos. Paulo vai dizer assim: o homem que não tem a capacidade, o homem que não tem a capacidade de aguentar viver uma vida celibatária, vai ao matrimônio, recebe o matrimônio pela sua santificação. E aquele que querem se santificar pela vida celibatária e tem condições de ir, como que eu posso dizer? A pessoa assim, a pessoa ela tem que escolher o chamado na vida dela. Por exemplo, uma vocação. Vocação significa chamado. Você precisa escolher um estado de vida, né? Um estado de vida que vai se santificar, que vai levar a tua alma a Deus, né? Ou seja, se o matrimônio é um caminho mais fácil de você ir para o céu, vai para o matrimônio. Se o celibatário é mais fácil de você ir para o céu, vai para o celibatário, entendeu? Vai virar um sacerdote, procure os meios tradicionais que é mais confiável, né? A gente vai começar falando, você quer ler? Pode começar. Vamos começar falando do Catecismo de São Pio X, porque ele fala do matrimônio, né? O que é a natureza do matrimônio? Vamos lá. A natureza do sacramento do matrimônio. E aqui ele explica muito bem. Quem não tem o Catecismo Maior de São Pio X, compra em torno de R$ 45. Vamos lá. Que é o sacramento do matrimônio? Que é o sacramento do matrimônio? O matrimônio é um sacramento instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher. Eles dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristamente em seus filhos. Ou seja, o sacramento do matrimônio dá a graça, né, da gente ter uma união indissolúvel, né, que vai até o fim da nossa vida, né. E
Pode falar. E é um sacramento que é celebrado de frente para o altar. Ou seja, já é uma maneira deles nos dizerem antecipadamente que é o mesmo lugar que Jesus abraçou a sua cruz, assim a gente também está abraçando a nossa vocação. Sim. É o caminho de santificação, né? Sim. O segundo, ele vai dizer assim, por que foi instituído o sacramento do matrimônio? O matrimônio foi instituído pelo próprio Deus no paraíso terrestre e no Novo Testamento foi elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento, né? Pode falar. Ou seja, desde o Gênesis, Deus já sonhava com essa união entre o homem e a mulher. Tanto que ele fez Adão e logo em seguida Eva. Sim, Deus já sonhava com isso. E depois Jesus levou o matrimônio, que já existia há anos, à dignidade de um sacramento. Sim, é uma graça grande, Só quem recebe sabe dessa graça. Parágrafo 828. Tem o sacramento do matrimônio alguma significação especial? Muito importante isso. O sacramento do matrimônio significa uma união dissolúvel de Jesus Cristo com a Santa Igreja, a sua esposa e nossa mãe amantíssima. Ou seja, o sacramento ele se une à Igreja de Cristo, né? Ou seja, então é uma graça, não tem como explicar. Imagine os santos que foram canonizados, que se santificaram, como os pais de Santa Teresinha. Nossa, Santa Zélia e São Martim, era incrível. Sim. Se olhar para a história deles, é incrível. Incrível mesmo. E falando dessa união entre Cristo e a Igreja, é segundo aquilo que Efésios ensina, né? Sim. Sim, Efésios no capítulo 5, de 22 a 33, se eu não me engano. Sedes... Fala mais alto? Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam aos seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres sujeitas ao marido. E vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou e se entregou pela igreja, a fim de purificá-las com o banho da água e santificá-las pela palavra. Esse aqui eu acho que é um texto que causa choque, né, em muitas pessoas, principalmente em quem é adepto a movimentos iguais ao feminista, né? Sim, o movimento feminista, ele vê a palavra de Deus como uma palavra machista, né? Essa palavra machista é moderna e não existe no vocabulário de um católico tradicional. Ou seja, vale ressaltar que é a gente que escolhe a quem que vai ser submissa a alguém. E, a submissão não é um fardo, é a gente que escolheu a pessoa que... Então, por isso que é importante, né, desde a época do noivado, ver se compartilha os mesmos pensamentos. É importante. A submissão não é um fardo. O que é pior? Ser submissa ou amar alguém a ponto de morrer e se entregar por essa pessoa? Vamos pegar aí a ponto. Hoje as mulheres reclamam, mas eu não vou ser submissa ao homem. Exemplo, você pega vários casais tradicionais onde a mulher é submissa ao homem e as pessoas que trabalham em empresas, mulheres que trabalham em empresas, falam, mas é um absurdo. Você precisa ser independente. Você precisa buscar as coisas independente. Você precisa ser independente. Mas... As coisas não funcionam assim, entendeu? Mas que independência é essa? Porque, não pode respeitar o marido que te trata bem, mas pode se submeter a um chefe que grita contigo. Sim, exatamente. Que independência é essa? Sim, você vê que tem uma contradição? Eu não quero ser independente do meu marido, mas você vai na empresa, vai trabalhar na empresa, eu quero ficar o chefe ainda pensa malícia, tem chefe que ainda pensa malícia, o patrão que pensa malícia,
não é todos, mas a maioria, vai te mandar você fazer alguma coisa, se você não fazer, você tá expulsa. Você vai ser mandado embora. Aí você vai chamar ele de machista? Não, eu nunca vi nenhuma comunidade dando ataque em uma empresa. Sim. Pode falar. E vale ressaltar também que nenhum patrão derramaria o sangue por uma empregada, assim como o marido assumiu o compromisso. Qual que é o intuito da submissão? Se você pegar essa palavra submissão, muitos interpretam errado, entendeu? A mulher ela tem que ser submissa ao marido, sim. Só que a submissão que a mulher tem que dar ao marido não justifica o marido ser uma má pessoa. Não é assim. Ela é submissa a mim, mas mesmo assim eu pego várias mulheres, exemplo. Vou lá, eu fico com várias mulheres, como esse linguajar moderno tem hoje, e eu vou falar pra ela, você tem que ser submissa a mim. Não existe isso. A submissão, o homem tem que ser obrigado, entendeu? A se dar o respeito, a amar a tua esposa. Entendeu? Não é essa de só porque ela tem submissa que você vai ser desonesta com ela. Jesus Cristo não saiu traindo seu povo. Sim, exatamente isso. Então tem muitas pessoas que desdobram, né, as Sagradas Escrituras. Tem homens que utilizam desse termo para dizer, fulano tem que ser submissa a mim. Não tem nada a dar em troca. Mas pelo contrário, dar vida ou sangue em troca de alguém é muito Sim, porque assim, qual que é o dever de Estado? O homem, ele tem que amar a Deus, primeiramente, em todo lugar, primeiro todas as coisas, como diz o primeiro mandamento. Você tem que amar a sua esposa também. Por quê? Exemplo, antigamente as famílias eram numerosas. E como que funcionava a família numerosa? O pai saía para o sustento e a mãe ficava para dar educação aos filhos. Essa é a maneira correta das famílias ser estruturadas com Jesus, entendeu? Ser cristãos católicos de verdade. Esse era o exemplo. Hoje, inverteu a situação, modernismo. A mãe não pode ter mais de 2 filhos, porque já é um absurdo, mas aí pode ter 5 cachorros na casa dela, que aí não é absurdo, entendeu? Olha que lógica. Mas você precisa trabalhar. Uma que hoje a sociedade não é estruturada. Exemplo, você vai pegar mulheres que não escolhem bem o relacionamento que tem e acaba ficando com homens que depois acaba chutando ela, entendeu? Deixando ela de lado. E como que ela vai ter a submissão? Ela vai ter que buscar um emprego para sustentar a criança? Não tem como. Tá muito esquisito. Aí depois reclamam que todos os homens são iguais. Todos os homens são iguais. Patriarcais. Sim, todos os homens são iguais. Mas não é assim, foi uma consequência de uma escolha que a pessoa fez. Sim, se as pessoas escolhem bem... Escolhendo bem, a submissão não tem erro. Não tem jeito. Gente, não tem jeito. Entendeu? Não venha falar que isso é uma teoria da conspiração, que não é. É só você buscar. Tanto que eu busquei uma mulher boa, santa de Deus... Hoje eu encontrei, demorou um pouquinho, mas eu encontrei, entendeu? E outra, a mulher tem que andar em sintonia com o marido. Sim. Exemplo, tenha filhos, eu vi o Miguel. A minha palavra, ela tem que ser igual da minha esposa. A palavra da minha esposa tem que ser igual à minha, para educar os filhos. Eu não posso corrigir meu filho e minha esposa depois passar a mão na cabeça dele sabendo que ele está errado. Ela precisa dar um puxão de orelha assim, como eu dou nele, entendeu? Porque senão a criança vai ficar em dúvida. Quando eu vou dar um puxão de orelha nela, ela vai correr para baixo da mãe. Aliás, as crianças são espertas, né? Elas podem utilizar essa divisão de coração dos pais de esperteza. Exemplo, para manipular os dois. Sim. Tipo, meu pai não deixa, eu vou falar com a minha mãe, que ela vai deixar. E essa é a questão da mulher, que é o pescoço do marido. Mas assim, a cabeça se movimenta sem um pescoço? Não. Não tem jeito, não tem jeito. Então, como diz Chesterton, aqui ele vai ser santo, certeza. Ele diz assim, que para uma mulher, um homem que vai a trabalho, vai sustentar, um homem ele se sente mais agradável construir um lar que que a esposa vai se sentir segura
e que vai ser feliz livremente, ele fala assim, eu prefiro dar um lar para minha esposa, para que ela se sente livre, entendeu? E alegre, livre, porque em casa você vai estar livre, entendeu? Não é a submissão assim, ela é submissa a mim, não é que eu vou mandar nela, mas é que ela reconhece que eu sou o pai, que eu sou homem, e o dever do homem é levar a esposa, os filhos a se sustentar, né, a se santificar. E outra coisa, sabendo que é importante isso para nós, entendeu? Eu mesmo estou passando por um processo de desligamento da empresa. Então, assim, a gente escuta muita loucura. Eu mesmo escutei da médica, ou de colegas de trabalho, de todo mundo. Ai, que loucura, você vai perder sua liberdade. Mas eu falo assim, peraí, que liberdade é essa que eu tenho hoje que me prende por 9 horas? Que liberdade é essa que eu não posso sair para ter uma vida comum? Que eu tenho uma carga horária a cumprir. Que liberdade é essa de muitas mães que deixam seus filhos em casa, à mercê de cuidados da avó ou de qualquer pessoa, e o filho chama a avó de mãe e não reconhece o papel da mãe. Então, assim, que liberdade é essa que nos afasta de cuidar dos filhos? Que liberdade é essa que nos afasta do princípio para que Deus criou as mulheres? Sim, exatamente. Isso não é liberdade. A mulher tem que reconhecer que o homem, ele é o segurança, ele é a base, né? De tudo, né, da casa. Não é ser machista. Patriarcal. Eu querer proteger ela é machismo? Não é. Nossa, não dá. Não é ser machista e patriarcal, como muitos dizem, quem tá te dando alguma forma de sustento para você ter a oportunidade de estar em casa, cuidando dos filhos. E outra, tem uma pesquisa, posso citar ela? Pode. Que consta que nunca houve uma geração de mulheres tão frustradas, tão depressivas, que teve tanta crise do pânico quanto a nossa atual. E por consequência, eu acho que é a geração que as mulheres se dizem mais livres, né? Porque elas estão mais em casa. Não tem como, gente. Não tem como comparar a família tradicional de 10, 15, 20 filhos. Um pai e a mãe que sustentava 15 filhos e naquela época era mais difícil que hoje. E hoje as pessoas falam, não, 2 filhos não, 1 filho tá bom. Minha avó mesmo, acho que as duas teve de 8 a 10 filhos. Eu nunca vi nenhuma delas reclamando de depressão, de síndrome de pânico. Pelo contrário, o fruto delas hoje são uma que ficou viúva, tanto a outra. Elas têm filhos, netos para ir visitar, elas têm uma rede de acolhimento mesmo após a viuvez. Sim. Aí você pega aquela parte... mas tem isso aqui, ó. Pode falar. E falando, né, sobre essa força da sociedade, tem esse livro, qual é mesmo? O Casamento em Vida em Família, de São João Crisóstomo. É perfeito esse livro. Vou ler aqui, eu separei dessa parte, daqui até aqui. O amor do marido e a esposa é a força que mantém a sociedade unida. Os homens pegam em armas e até sacrificam a vida por causa desse amor. São Paulo não falaria tão francamente sobre esse assunto, sem um motivo sério. Porque outro motivo, ele diria, as mulheres sejam sujeitas a seus maridos, como ao Senhor. Quando a harmonia prevalece, as crianças são bem criadas, e a casa é mantida em ordem, e os vizinhos, amigos e parentes louvam o resultado. Grandes benefícios para as famílias, e os estados são produzidos assim. Mas, quando acontece de outra forma, tudo fica confuso e de ponta cabeça, né? Quando os generais do exército estão em paz uns com os outros, tudo procede de forma ordeira. Mas quando eles não estão em paz, tudo se desarranja. Da mesma forma que pela harmonia, então que ele diz, as mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor.
o quê? Como ele diz em outro trecho, quem não renunciar à esposa ou o marido não pode me servir? Se a esposa deve ser sujeita ao marido, assim como o Senhor, como pode dizer a ela, se separe por causa do Senhor? Acho que era até aqui. Eu acho que eu li um pouquinho. Li um pouquinho a mais. Resumindo, né? Como ele deu esse exemplo de dois generais que estão com um coração unido, assim é o pai e uma mãe. Se tiver com o coração no mesmo lugar, não tem como a criação dos filhos dar erro. Sim, é uma coisa, é uma bobeira que o povo pensa, Não né? existe essa guerra do sexo que tanto pregam hoje em Sim, dia, né? Porque no matrimônio o homem tem a sua função e a mulher também tem a sua, segundo aquilo que Deus criou, né? sim, eu acho que o mais legal já pensou, se o homem você vai trabalhar, para mim é gratificante. Você vai trabalhar cansado, você chega às vezes tarde e você chegar na sua casa, ver seu filho, sua esposa ali te esperando. O homem chegar, ver sua casa limpa, ver a comida pronta, ver as roupas no lugar, a roupa separada para tomar banho, isso não tem o preço. E aí, o que acontece? Se um homem é bom e vê isso que a esposa faz de bom para ele, com certeza, vamos supor, vai jantar, o marido vai lavar a louça ou vai limpar o chão da cozinha, entendeu? Nossa, mas é machismo isso? Não é, entendeu? Ou seja, tudo que a esposa faz pro marido, o marido vai querer fazer para a esposa, E porque sem contar que quando a esposa fica em casa, o marido não tá lá fora, descansando, tendo um momento de lazer. A maioria das vezes é uma rotina pesada, né? Que desgasta, o trabalho braçal não é tão fácil. Então, assim, casamento é isso. É sim, máxima entrega, tanto da mulher em casa quanto do marido lá fora. sim. O que acontece? Quando você vai fazer um compromisso no altar, no sacramento do matrimônio, você precisa ter a consciência que você vai casar com uma pessoa e vai viver pelo resto da vida dela com ela, né? E o padre pergunta que tem que ser aceita ser aberto à vida, a ter filhos, quantos Deus mandar? Sim, entendeu? Quem chegar no matrimônio no altar e falar que aceita, mas no pensamento, no coração, não, mas nossa, vou ter mais de 2 filhos? Não, não quero, não quero. Isso já automaticamente vai contra os princípios da igreja, contra os princípios de Deus, vai contra o próprio Deus, tá brincando com Deus. Então não casa, entendeu? No caso, vai. É fácil. Um dia todos nós vamos prestar contas para Deus, né? Quando chegar na hora do julgamento, depois de você ter feito essa promessa, que Deus vai te perguntar: Lucas, eu te dei a vida e quais frutos você me deu? Sim, isso é o mais importante. Olha, Senhor, o fruto que eu dei os meus 10, 15 filhos. 15 filhos, 10 foram martirizados e 5 virou padre. Ou talvez mesmo se os filhos não seguirem esse caminho, que vale a nossa entrega para Deus. Porque Sim. Deus não se poupou, Ele deu tudo pra gente na cruz. Sim. Pode falar. Desculpa. Essa parte desse livro de São João Crisóstomo que eu achei bem interessante. Mas quando eles estão em paz, tudo se desarranja. Não estão em paz. Sim. Me lembrou de uma direção que eu recebi do Padre Cardoso, né? Foi direção, acho que eu posso contar. Sabe, né, que em princípio de casamento tem algumas desavenças, afinal todo mundo tá colocando o coração no mesmo lugar. Ele falou assim: filha, eu sei a solução para todos os problemas. Pare de enxergar o seu marido como seu adversário. E isso, assim, eu fiquei refletindo aquilo sobre tempos, né? É verdade, porque homem e mulher, apesar de ter as diferenças, um completa o outro. Então, assim, ter defeitos, claro, todo mundo tem. Mas eu não posso estar enxergando meu marido como meu rival, afinal foi a pessoa que eu escolhi para passar a vida. Sim, exatamente. Esse é o mais bonito. E quando vem a criança é o mais bonito ainda.
é aquilo que a união matrimonial vai até o fim da vida. E repara uma coisa, essas pessoas mais idosas, casais mais idosos que estão casados já há mais de 50, 60 anos, quando a pessoa, a mulher ou o homem morre, não faz mais sentido da pessoa estar mais aqui. Para ela vai pensar nisso. Exemplo, se eu chegar na velhice, eu com a minha esposa, e se chegar ela falecer, não vai fazer sentido para mim eu estar aqui ainda, entendeu? Se meus filhos já tá criado, se minha esposa, se a companheira que está do meu lado aqui se foi, não faz sentido. Mas mesmo assim a gente precisa viver. A gente precisa viver, a gente precisa santificar o máximo para não conquistar o purgatório, e sim o céu. E se caso for purgatório, um ou outro, o que for ficar, reza muito, entendeu? Porque é o nosso medo de perder a nossa alma. E a verdade existe, contra. Pode falar. É verdade existe que a doutrina católica ela ensina muito bem. Nem protestantismo, nem espiritismo, nem a maçonaria, nem o budismo, todas essas falsas religiões, vai conseguir explicar isso. Porque está dentro da Igreja Santa Católica, entendeu? Esqueci o que ia falar. Então, é uma graça divina, né? Você vai ler o São Pedro? Tem mais 2 livros. Peraí, deixa eu ver qual que é mais interessante. Ela pegou um trecho de uma passagem. De cada livro? Da Filoteia. A gente tem bastante livros aqui. Pode ler o de Filoteia? Pode, isso. Esse aqui é um pouquinho de puxão de orelha. Pode ler. Se quereis, maridos, que vossas mulheres vos sejam fiéis. Se quereis, maridos, que vossas mulheres vos sejam fiéis, ensinar-lhes a lição com vosso exemplo. Com que cara, diz São Gregório, quereis exigir honestidade de vossas mulheres, se vós próprios viveis a desonestidade? Como lhes pedir o que não lhes dai? Quereis que elas sejam castas? Vivei castamente com elas. Como diz São Paulo, saiba cada um possuir seu vaso em santificação. Mas se pelo contrário, vós mesmos lhes ensinais dissoluções, não é de admirar que sofrais a desonra. Sim, é muito... Todos os santos ensinam a gente, né? É gratificante isso, né? Não tem como explicar. Você vê que a passagem, a palavra de Deus ela é bem firme, entendeu? Deus ele sempre nos aconselha. E viver o sacramento do matrimônio tem que ter responsabilidade, entendeu? Você tem que ter cabeça, consciência. Eu vou falar que a gente tem defeitos, a gente tem que conviver com os defeitos dos outros, né? E principalmente com a sua esposa. O homem, ele é um pouco mais relaxado que a mulher, né? Então a mulher sempre pega no pé do homem, porque ela quer o bem dele. Às vezes o homem chega cansado e joga a bolsa no sofá, entendeu? A mulher acabou de limpar, a bolsa tá suja no sofá. Aí a mulher já vai dar um puxão de orelha. E aí você não vai gostar muito, mas aí você tem que reconhecer que da mesma forma que você estava trabalhando cansado, ela estava trabalhando para educar o filho e para fazer a comida, entendeu? Então, os dois se completam, né? E você não tem que parar de ser ignorante e egoísta nisso, né? Tem que ser humilde e reconhecer o esforço do outro, né? É uma graça divina, isso. Né? Você quer falar alguma coisa? É que ele também abordava uma questão de traição, né? Que tem muitos maridos que cobram das mulheres fidelidade máxima, submissão máxima, sendo que eles mesmos não dão exemplo e na primeira oportunidade trai a sua companheira. Sim, sim. Eu vi um texto muito importante, né? Que ninguém se deve confiar ou ter amizade com homens que traem as suas mulheres, porque se trai a mulher, com certeza não vai ser fiel em amizade, não vai ser fiel a patrões, não vai ser fiel a ninguém.
Sim. Infelizmente, a nossa geração vem sofrendo, né? Essa inversão de valores. E outra aqui também é contra o homem e contra a mulher. O homem, a gente casa já sabendo que a gente vai ter a tentação de cair, né? Mas só que um segura o outro, entendeu? E o homem tem que ter consciência, tem que se equilibrar, entendeu? Não é ficar fazendo ser vergonhagem pela rua, né? Exemplo, o maior casos de traição é através de empresa. A mulher ela casa com o marido. Exemplo, vamos dar um exemplo aí. A mulher ela não quer ser submissa, mas o marido quer que a mulher seja submissa. Só que esse marido é um cristão que quer a coisa certa, que trabalha, é honesto e não trai. Mas a mulher, ela quer ser independente, ela quer trabalhar, ela vai trabalhar. Aí o que acontece? Aí vem um malandro, chaveca ela, aí o que acontece? Ela vai lá e trai o marido dela que é bom. Sim, entendeu? Mas vale lembrar que também homens também estão sujeitos a isso. Mas por quê? Muitas das vezes o coração dos dois não está no mesmo lugar. Então, exemplo, um casal que só briga em casa. Aí o marido chega na empresa ou em determinado ambiente de trabalho, tem alguém que dá mais atenção, que talvez conversa mais, que, como diz, tem um dia o demônio... Ai, amor, Pode falar. tá atingindo o limite. O demônio, ele usa dessas artimanhas. Então, assim, é importante que o coração dos dois esteja no mesmo lugar, porque se tá bem, o marido não trai a mulher, nem a mulher trai o marido. Mas se caso contrário, que se um humilha muito o outro, pode ter certeza que tá os dois caminhando rumo à traição. Isso. A gente vai encerrar o vídeo para não ficar muito longo, né? Foi bom ter feito esse vídeo, porque é bom para abrir a cabeça das pessoas que vivem no orgulho ainda. Deus abençoe todo mundo. Salve Maria. Fiquem com Deus e na terça-feira a gente volta de novo. Salve Maria, tchau pessoal. Tchau, tchau.